Olá a todos, bem-vindos a esta série de estudos. Este primeiro estudo vai tratar do assunto da importância de realmente podermos conhecer a Deus, o quanto é que é importante e urgente nestes dias, e sempre foi, de facto, o conhecimento de Deus, conhecer a Deus. O resto da série vai tratar, obviamente, pelo título já se pode ver que é quem é que é o Deus da Bíblia, e obviamente tem os assuntos que vão andar à volta desse assunto, como a identidade do Espírito Santo, obviamente quem é que é Jesus Cristo, e tudo isto nesta série de estudos vai ficar muito claro pela graça de Deus. Vamos tentar fazer uma série de estudos onde qualquer criança possa entender o que é que a Bíblia diz. De fato, eu acredito que a Bíblia é um livro preservado por Deus, o qual nos dá a entender a sua vontade e dá-nos a entender também o que é que Deus realmente quer que a gente entenda acerca dele. Obviamente, Deus, na sua plenitude, não pode ser totalmente compreendido, mas eu acredito que aquilo que o bom Pai nos deixou na Bíblia escrito acerca dele, do seu Filho e do Espírito Santo, nós podemos entender claramente estes assuntos, pois eu acredito que é muito importante nós conhecermos o verdadeiro Deus para podermos realmente ter este relacionamento. A Bíblia fala-nos disto claramente, o quanto é importante nós conhecermos este Deus e realmente sabermos quem é que é merecedor da nossa adoração. Nós sabemos que a natureza do ser humano está algo em nós, que somos feitos assim, de que nos leva a procurar algo para adorar. Nós sabemos que nos dias de hoje as pessoas adoram os ídolos deles, como atores de cinema e músicos e por aí, mas sabemos que desde que a humanidade tem registro, nós sabemos que houve sempre algum tipo de adoração, o que é muito interessante. As pessoas têm vindo a adorar deuses diversos, do politeísmo até ao panteísmo, nos dias modernos. O politeísmo, obviamente, podemos dar um exemplo da religião egípcia, ou ainda hoje em dia existe a religião hindu, o qual tem vários deuses. O panteísmo é algo mais moderno, o que se chama a Nova Era, o qual engloba uma visão de que o universo é Deus e Deus é tudo e está em tudo e, consequentemente, leva-nos a pensar que nós próprios somos Deus. Então, obviamente, há estas variantes, as pessoas sempre têm esta tendência para adorar algo. Se não for adorar ao Deus verdadeiro, obviamente o ser humano é levado a adorar outros deuses, ou às vezes até mesmo deuses feitos pelas suas próprias mãos. E isso, obviamente, nós vemos na Escritura, vemos na prática, e é algo que é muito interessante ver como é que o ser humano é realmente feito, dessa maneira de que leva ele a procurar realmente adorar sempre algo, seja de uma forma ou de outra. Nós também sabemos que na Bíblia existe esta controvérsia acerca da adoração, de quem devemos adorar e como devemos adorar. Nós sabemos, por exemplo, no livro de Gênesis, existe logo ali uma controvérsia entre Abel e Caim, acerca de como é que devia-se adorar a Deus. Naquele caso, ambos estavam a adorar ao Deus verdadeiro, mas houve um deles que decidiu
adorar a Deus da forma que ele assim o quis. Nós sabemos que em Apocalipse 13 existe uma controvérsia terrível no fim dos tempos acerca da adoração e quem é que nós realmente devemos adorar. Então, a palavra ou a questão que nós pomos acerca de quem é que é merecedor da nossa adoração realmente é muito importante e devemos realmente entender que a Bíblia quer que nós saibamos o porquê que é importante isto e como é que devemos realmente tentar perceber que é muito importante adorarmos o Deus verdadeiro. Aqui, este estudo, ou esta série de estudos, não quero realmente tentar perceber a natureza de Deus, pois a natureza de Deus é um mistério para mentes finitas como a minha, mas a questão aqui é tentar saber quem Ele é, e de facto este primeiro estudo é tentar saber porque é que é importante nós conhecermos Deus. E vamos tentar levantar questões como saber quem Deus é. Será que é importante nós sabermos quem é que Deus é? Quem é que é Jesus, como já tinha dito? Quem é que é o Espírito Santo? E será que o santuário nos revela acerca de quem é que Deus é? Outra questão que se levanta muito normalmente é saber, será que Deus, o Deus da Bíblia, é um mistério? Pois nas conversas que às vezes temos e começamos a tentar procurar e saber mais acerca do assunto da divindade, esta questão levanta-se sempre acerca de que Deus realmente é um mistério, que nós não podemos saber quem é que Ele é, ou o que é que Ele é. Eu acredito que realmente a natureza de Deus, em certos aspectos, é um mistério, e sempre será, eu acredito, mas, obviamente, eu não acredito que Deus é um mistério, de forma alguma. Será que as Escrituras nos revelam quem é que é este Deus maravilhoso? Será que Deus fica contente quando o seu povo não sabe quem Ele é? Nós vamos começar por esta pergunta e vamos ver a resposta em Oséias 4:1 e vamos ver que realmente Deus não fica contente. E diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Então nós vemos aqui, nesta passagem bíblica, que Deus realmente não fica contente com os moradores da terra e, obviamente, ainda menos contente fica com o povo, o qual foi dado de luz, naquele caso seria o povo de Israel, e eles não saberem terem conhecimento de Deus. Quer dizer, Deus não fica contente com isto, obviamente. Então, Deus realmente diz aqui que tem uma contenda com os habitantes da terra, porque os habitantes da terra não têm conhecimento de Deus. E, obviamente, sabemos que não é bom realmente a gente ficar em trevas acerca do conhecimento de Deus. Deus procura que nós sejamos alertados e que possamos realmente ter um conhecimento correto acerca dele, pois disso depende a nossa vida eterna, a nossa salvação. Qual é que é o propósito da Bíblia? Será que a Bíblia foi preservada por Deus? Eu acredito que a Bíblia é realmente a revelação de Deus para o povo, para o ser humano. Todos aqueles que procuram acharão, e a Bíblia é o livro onde tudo, quer dizer, tudo o que a gente se baseia deve ser baseado nesse livro, na Bíblia. Pois é um livro inspirado, um livro divinamente inspirado, e nós sabemos que realmente os ateus e as pessoas tentam encontrar argumentos e tentar encontrar
contradições na Bíblia, mas nós sabemos que quem realmente lê esse livro e com humilhação e um espírito contrito, essa pessoa realmente vai ver que este livro é divino, não pode ser escrito por pessoas só, quer dizer, sem o Espírito de Deus. É um livro, uma ideia, ideias de humanos, não é certamente. É um livro realmente divino. Vamos ver o que é que este livro realmente nos diz acerca deste ser. E diz: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Quando nós lemos estes versos, realmente dá para ter uma pequena ideia deste ser, o qual é Deus, um ser infinito em poder, em majestade, em glória, em amor. Este ser que aqui, por exemplo, neste verso diz-nos que ele cria as estrelas todas. Ele criou tudo e criou as estrelas e ele as mantém pelo seu poder. E diz que nenhuma delas faltará. Este é o nosso Deus, é um Deus poderoso, incapaz para a mente humana de poder realmente conseguir entender este ser que é infinito em poder e infinito em amor. É realmente algo que é incompreensível para nós, mas nós acreditamos nele, pois nós sabemos este relacionamento que temos com ele e sabemos que realmente ele é real e ele prova-nos na nossa vida através de mudanças e milagres que aconteceram em nossas vidas. E continua na Bíblia a dizer mais acerca deste Deus maravilhoso. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. É este o nosso Deus. Ele não tem um princípio de dias, não tem um fim de dias. É um ser para além da compreensão humana, mais uma vez eu digo, que fica completamente fora do nosso raciocínio lógico. E é este o nosso maravilhoso Deus. Em Isaías 46 diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Este é o nosso Deus, realmente um ser maravilhoso. E o propósito deste estudo é nós tentarmos conhecer este Deus, ver se realmente é importante nós conhecermos esse Deus ou se a nossa cristandade é simplesmente superficial e não levamos isto a sério. Obviamente, se nós temos um relacionamento com alguém, nós temos que conhecer aquela pessoa. Então é importante conhecer uma pessoa primeiro para poder ter um relacionamento. Se isso passa-se com nós que somos humanos, quanto mais verdadeiro não é com o Deus verdadeiro e seu Filho. Então vemos que a Bíblia realmente deixa-nos saber se realmente é importante este conhecimento, ter este conhecimento acerca deste ser e o quanto é que realmente é importante. Neste estudo vamos ver a importância de realmente de conhecer a Deus. E em Jeremias diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor.
Então, este verso realmente diz-nos volumes. Ele realmente está-nos aqui a dizer que as pessoas normalmente elas glorificam-se em sabedoria, em força, em riqueza, mas na opinião de Deus, e qual é que será a outra opinião realmente válida? Na opinião de Deus, diz-nos que se nós nos gloriarmos em todas estas coisas, realmente não vale nada. Mas o que é importante realmente é entender-me e conhecer-me, diz o Senhor. É entender a Deus e conhecer a Deus. Então, o próprio Deus está-nos a dizer que é muito importante conhecê-lo acima de qualquer riqueza, poder, força. Tudo isso fica muito além do verdadeiro objetivo da vida do homem, que é conhecer a este Deus verdadeiro e ter um relacionamento pessoal com Ele. E a Bíblia diz-nos qual é que é o dever de todo homem. Obviamente, quando a Bíblia fala em homem, está a falar na raça humana em geral, não só em homens, tirando as crianças ou as mulheres para fora desse grupo, mas realmente fala como se fosse a raça humana. A palavra Adão quer dizer humanidade, então homem é Adão, então está a falar da humanidade em geral. Qual é que é o dever de toda a criatura humana? Qual é que é o dever? De facto, diz-nos isto em Eclesiastes, que diz que de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Então aqui, para nós que temos este caminho adventista, esta caminhada que vem do adventismo, nós sabemos que este verso é muito popular, que se usa no meio adventista, porque obviamente tem os mandamentos de Deus, e diz primeiro que todo o dever do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então é um verso bastante conhecido e é realmente, de tudo o que se tem ouvido, realmente é o resumo, é soma. Então realmente é um verso muito poderoso e que nos diz muito. Mas o que é que será este temor a Deus? Nós sabemos que guardar os mandamentos é bastante direto e reto, quer dizer, diz-nos claramente que devemos guardar os mandamentos. O temor a Deus, já há aí umas ideias que realmente se opõem. Há pessoas que realmente pensam que quando aqui a Bíblia diz que devemos temer a Deus, que realmente é ter este pavor deste ser que realmente está pronto a castigar-nos por algo que a gente fez. Mas este não é o verdadeiro ensino bíblico. O temor a Deus aqui claramente não quer dizer isso, mas vamos tentar explicar um pouco aqui, um pouco ali, o que é que a Bíblia nos diz claramente acerca do que é o temor a Deus. Em Provérbios 9 diz-nos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Existe uma forma de escrever no hebraico, o qual chama-se paralelismo, e os escritores encontram-se muito este tipo de escrita em Salmos, em Provérbios e em outros sítios, onde os escritores eles escrevem algo e depois, logo na linha abaixo, escrevem algo talvez um pouco diferente, mas ambas as coisas querem dizer a mesma coisa. Nós vemos neste verso que é assim que ocorre. Diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Então, este tipo de escrita diz-nos que aqui a mesma coisa está a ser dita. De facto, que a sabedoria iguala ao conhecimento e o temor do Senhor iguala ao conhecimento do santo. Então, aqui nós vemos neste verso que realmente o temor do Senhor significa o conhecimento do Senhor, ou o conhecer a Deus. Isso é o que realmente significa o temer do Senhor.
E vamos ver aqui outro verso que é similar. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Mais uma vez aqui entendemos que esta é uma forma de escrever paralelismo, onde diz que entender é achar e o temor do Senhor é realmente o conhecimento de Deus. Vemos que isto é claro aqui neste tipo de versículos onde se usa este tipo de escrita. E em Provérbios 1:7 também diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, nós vemos que, particularmente em Provérbios, diz-nos que nós devemos temer a Deus, porque realmente o temer a Deus não quer dizer realmente que é um temor, estar com medo deste ser supremo, mas realmente conhecer este ser supremo. E nós, que somos adventistas do sétimo dia, nós sabemos que existem 3 mensagens muito especiais em Apocalipse, do 6 ao 10, onde elas nos dizem realmente alertas para este fim do mundo em relação a quem é que devemos adorar e realmente o que é que realmente vai a passar nestes últimos dias. São as 3 mensagens angélicas e elas dizem-nos muito. E vamos começar na primeira e diz: vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Agora, uma questão que a gente deve pôr realmente é: estas 3 mensagens angélicas são a última advertência para este mundo. E nós vemos a primeira, foi esta que a gente acabou de ler, realmente está-nos a dar um alerta e realmente diz que, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai àquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Porquê é que será? Esta é uma pergunta realmente óbvia. Porquê é que será que a primeira mensagem angélica está-nos a chamar para realmente adorar e temer aquele que fez, o Criador? Obviamente, a palavra temei a Deus, nós temos que ver outra vez o contexto do que é que a Bíblia quer dizer quando diz temer a Deus. Então, se formos a traduzir isto, de fato, com o que já aprendemos nos outros versos, dizendo com grande voz: conhece a Deus, ou para as pessoas conhecerem a Deus e para dar-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai a esse Deus. Então, realmente aqui a Bíblia está-nos a chamar de volta para realmente conhecermos a Deus, para glorificarmos a Deus e adorarmos a Ele, porque, obviamente, no fim dos tempos, este verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, Ele não está a ser adorado, mas sim o inimigo conseguiu enganar todo o mundo, como vemos em Apocalipse 13, no princípio diz que todo o mundo se maravilhou após a besta e foram adorar o dragão. Então, é isto que se trata. A Bíblia aqui está a dar uma advertência a todo o mundo para voltar realmente a estudar e a procurar este Deus verdadeiro. E obviamente aqui temei a Deus para conhecer este Deus. Então é muito importante nós conhecermos este ser, o qual a Bíblia chama de Deus. E nós, é muito importante, o qual depende a nossa salvação, a nossa alegria, a nossa paz e tudo o resto de bom. Em Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu o rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, a maior parte de nós certamente conhece este verso em Oséias, o qual diz que
o povo parece realmente por falta de conhecimento. Isto sempre foi e sempre há de ser, infelizmente, pois ainda mais nos dias de hoje, pois nós temos muito que fazer e deixamos sempre realmente o importante de lado, que é tentar conhecer este Deus verdadeiro e tentar fazer a sua vontade. Obviamente, isto é o que era para nós fazermos, mas somos levados para outro caminho sempre. Então, o conhecimento é muito importante, conhecer este ser, porque realmente nós vamos parecer se não conhecermos este ser. Em Oséias 6,6, um pouco mais à frente, diz: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então estamos a ver aqui que Deus prefere realmente o conhecimento dele acima de sacrifícios, pois nós sabemos, se a gente conhece a este ser como ele verdadeiramente é e como a Bíblia nos mostra, sacrifícios não valem nada comparado com o conhecimento deste Deus verdadeiro e nós podermos, depois de conhecer Ele, saber que Ele é amor, então refletir exatamente estas características dele. Então os sacrifícios aí não seriam necessários, pois sacrifícios seriam feitos pelo pecado e quando nós refletimos o caráter deste ser, não era necessário então fazer sacrifícios. Mas por que é que será tão importante conhecer a Deus? A Bíblia diz-nos, de fato, se há alguém que pode nos explicar melhor o que é que realmente nós devemos fazer acerca de adoração e de conhecer este ser, é o que veio do céu, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele diz-nos em João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui nós temos a resposta porque é que é tão importante conhecer a este ser. Deus, porque realmente diz que a vida eterna depende deste conhecimento. Conhecimento acerca do único Deus verdadeiro e de Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E em 2 Pedro diz-nos: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então nós vemos aqui que Pedro também tem a mesma ideia que Jesus. Obviamente ele recebeu o Evangelho de Jesus e então ele sabe exatamente do que ele fala. E não só a vida eterna depende deste relacionamento, deste conhecer este ser, mas também graça, paz, aqui diz Pedro, que serão multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Então, nós ao conhecermos este ser, nós realmente seremos abençoados grandemente. Pelo contrário, será o oposto, obviamente. Se não conhecermos este ser de luz, este ser de amor, obviamente, se dissermos que este ser é um mistério, que não o podemos conhecer, então estamos aí contra as Escrituras, o qual é um pouco irracional, pois se a vida eterna depende de conhecer este ser, como é que este ser realmente pode ser um mistério? Não pode. Nós, para termos um relacionamento com alguém, temos que conhecer a pessoa. Obviamente, com Deus é o mesmo. Deus, o que Ele quer verdadeiramente é ter um relacionamento um a um com qualquer um de nós. Com todos os seus filhos. Realmente um relacionamento de pai para filho. Que quer dizer a Bíblia quando diz que devemos conhecer a Deus? Obviamente não é realmente saber na totalidade o que é Deus, mas sim quem Ele é, a sua identidade. Isso é realmente o mais importante que a Bíblia nos quer deixar saber. O seu caráter, a sua identidade. Isso é o que realmente importa para a nossa salvação. E em Timóteo 1,12 diz: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido,
e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aqui nós vemos Paulo a falar e ele diz claramente que ele está muito certo de quem é que ele crê, em quem é que ele crê, e não é nenhum mistério para ele este ser supremo, o qual ele tinha uma reverência enorme, o qual ele chama a majestade do céu e realmente Deus, o Pai, em outras partes. Então, ele sabia bem quem é que ele estava a adorar e ele conhecia este ser verdadeiramente, ele tinha um relacionamento com ele. Então ele diz que ele sabe em quem é que ele tinha crido. Então, vemos aqui em Êxodo o que é que Moisés diz. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é o teu povo. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Então, conhecer a Deus também, obviamente, consequentemente, traz o conhecer os caminhos de Deus e o conhecer a glória de Deus. E é muito importante, nós, como eu já disse, quando nós conhecemos este ser verdadeiramente, nós ficamos tão apaixonados por ele, pelo seu caráter de amor puro, altruísta, que nós, inevitavelmente, de tanto observarmos e termos um relacionamento com este ser, nós acabamos por realmente refletir estas características. E em Êxodo diz Moisés, passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, ó Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, aqui vemos realmente as características deste ser. Temos aqui a ver o poder dele está posto de lado nestes versos. Realmente mostra o seu caráter verdadeiro, beneficente, um Deus de amor. E isto realmente é o Deus verdadeiro, o qual ele quer que nós o conheçamos. E ele hoje está aqui a tentar nos dizer o quanto é importante que nós o possamos conhecer verdadeiramente. Em 1 João 4, 7 ao 9 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então aqui vemos este verso que é muito belo, onde o apóstolo do amor, João, ele está-nos a dizer que realmente Deus é amor. E nós podemos provar isto quando nós temos este relacionamento. Eu posso dizer isto claramente porque eu conheço a Deus e eu sei que Ele é 100% infinito amor altruísta. Então, aqui diz-nos que aquele que conhece a Deus, ele ama, mas quem não conhece a Deus não ama. E depois diz uma parte que é muito importante, realmente, que mostra o amor de Deus verdadeiramente. É muito, muito importante isto, que é realmente que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, exatamente para que Ele morresse por nossas transgressões, pelas nossas transgressões, a fim de que por Ele vivamos, como diz o verso. Então, que maior amor pode ser este, que este ser, Deus, realmente nos dá. E continua. Expulsar-vos-ão das sinagogas,
vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Então, obviamente, aqui está o oposto. As pessoas que conhecem a Deus, como diz João, elas amam, pois elas conhecem este ser e elas, quando leem e estudam a Bíblia, elas veem o amor deste ser infinito e supremo. E então, obviamente, o oposto de não conhecer este ser vai ser o que realmente o inimigo faz, que é matar, fazer sofrer e tudo o resto. Então, aqui, João diz claramente que, neste caso, é Jesus que diz que realmente estas pessoas vão fazer isto porque elas não conhecem ao Pai nem a mim, que é Jesus Cristo. Então, este é o oposto de não conhecer a Deus ou de conhecer um Deus falso. Então, isto é o que realmente é a consequência. Um ótimo exemplo que nos é dado na Bíblia acerca da palavra conhecer é quando José e Maria se juntam e a Bíblia ali usa a palavra conhecer. José conheceu a Maria. Então, obviamente, quando a Bíblia diz que nós devemos conhecer a Deus, não é simplesmente saber que existe este ser supremo e ficamos por aí. Não, realmente, nesse exemplo que é dado, realmente a Bíblia usa várias vezes esse exemplo no Velho Testamento, quando o homem se junta com uma mulher, a palavra usada é e conheceu. Então, realmente o conhecer é algo profundo, não é só uma coisa superficial. Nós termos uma ideia na mente acerca deste ser, que existe um ser que é supremo, e então ficamos por aí, mas realmente Deus quer-nos levar a um relacionamento profundo, como o relacionamento de um marido e de uma mulher deve ser. E em Provérbios 2, do 3 ao 5 diz: se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, claramente aqui, mais uma vez, está-nos a dizer que nós devemos procurar este conhecimento deste ser, conhecer a este ser, realmente como um relacionamento profundo entre amigos, neste caso, entre um pai e um filho, ou um pai e uma filha. Isto realmente é muito importante para que nós possamos ter um melhor entendimento acerca deste caráter, do caráter deste ser, que é magnífico. E isso vai nos transformar na prática, no dia a dia, quando nós conhecemos este ser. E diz-nos, em Romanos 1, 20, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Então, isto obviamente é mais para aquelas pessoas que dizem que Deus não existe, mas para nós que acreditamos que Deus existe, realmente dá-nos a entender que Ele se revela. Deus se revela através das suas coisas que Ele criou, através da palavra e, obviamente, muito especialmente pelo seu Filho bendito que veio à Terra para revelar realmente o Pai. E diz aqui em João, 1 João 5,20: sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, aqui a palavra diz-nos que realmente o Filho de Deus veio e deu-nos entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Nós que estamos em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
realmente Jesus veio para nos mostrar este ser e realmente que nós, para nós podermos ter um relacionamento com Ele e termos mais conhecimento acerca dele. Então, recapitulando o que é que vimos até agora, Deus claramente não fica contente quando as pessoas não sabem quem Ele é. O dever de qualquer homem realmente é temer a Deus, que significa conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele. A primeira mensagem angélica diz: temei a Deus, que de fato é conhecer a Deus, dar glória a Deus. E diz também que a vida eterna, graça, verdade e paz, depende do nosso conhecimento de Deus. Também vimos que Deus se fez conhecer pela sua criação, pela sua palavra e pela vinda do seu Filho precioso Jesus Cristo, para que possamos ter um relacionamento mais perfeito com Ele e com o seu Filho. Existem aqueles que dizem que Deus é um mistério. E nós, de facto, vemos que a Bíblia diz-nos que existe esta igreja, no fim dos tempos, o qual tem escrito mistério na testa, o qual é a Babilónia, ou tem outros nomes, a meretriz. Então, nós sabemos que esta identidade, esta igreja, é a Igreja Romana Católica. E isto não é a tentar... Se algum de vocês é romano católico, isto não é realmente a falar mal das pessoas em particular, mas a falar mal de uma organização, de um sistema que é completamente apóstata à palavra de Deus e ao Deus verdadeiro. Então é nesse termo e não singularizar ninguém em particular. Mas a Bíblia é bastante clara em relação a isto, que a Igreja Católica é realmente a Babilónia. E o Deus da Babilónia, nesse caso, é um mistério. E vamos ver o que é que diz em Apocalipse 14:1. E eu vi ainda, o Cordeiro estava de pé no Monte Sião, e perto dele 144.000 pessoas que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Então aqui temos uma imagem aqui do fim do grande conflito, onde existe o Cordeiro e existem estes 144.000 pessoas, o qual tem na testa o nome do Pai e o nome do Cordeiro. E Apocalipse 3 também diz: farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, enviada por meu Deus, assim como o meu novo nome. Então, aqui o que vemos é que Jesus está a falar e ele está aqui a dizer que este povo terá um novo nome, ou quer dizer, este que vencer, que ele fará uma coluna no templo de Deus, ele diz que irá escrever sobre ele, quer dizer, nós vemos no verso anterior que será na testa, este povo terá na testa escrito o nome de Deus, que nós sabemos que é o Pai, o nome da cidade, que é a Nova Jerusalém, e o terceiro nome é o nome de Jesus Cristo, ou o novo nome de Jesus Cristo, como diz no verbo. Este nome nós não sabemos ainda, mas saberemos no futuro. Mas estas pessoas salvas, elas têm 3 nomes na sua testa. Então vemos que é, ou mais uma vez repetindo, o primeiro nome é o nome de Deus, que é o Pai. O segundo nome é o nome da cidade, que é a Nova Jerusalém. E o terceiro nome é o novo nome de Jesus Cristo. Então, nós vemos um contraste aqui com o outro lado. Existem 2 grupos. Este é o grupo que será salvo. Então, tem na testa algo escrito, algo que os diferencia do resto do mundo. Mas o resto do mundo o que é que tem? Vamos ver. Diz, aqui em Apocalipse 17:5. Na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilónia, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E se nós vermos aqui, existe um paralelismo também, aqui no verso que acabámos de ler acerca dos salvos,
e do Senhor, que vai estar com eles, ou nós vamos estar com o Senhor, e realmente o oposto será desta meretriz que está sentada sobre esta besta, em Apocalipse 17, o qual diz que ela tem na testa escrito o nome do Deus dela, que é Mistério, e depois também tem o nome de uma cidade, nós sabemos que é a Babilónia, e tem um terceiro nome também, que é Mãe. Então vemos aqui o oposto. Então esta organização, esta igreja, porque depois é uma mulher, é uma prostituta, que apostatou. Neste caso, a Igreja Romana Católica de facto nunca apostatou porque ela nasceu apostatada, então não se pode dizer isso. Mas ela realmente é esta Igreja do fim dos tempos, o qual vai perseguir e vai matar os santos, e o qual já o fez durante centenas de anos, a milhões de pessoas. Mas aqui diz que ela tem 3 nomes, que é o nome do Deus dela, que é Mistério, o nome da cidade, que é Babilónia, e o terceiro nome é Mãe. Então, nós podemos concluir que o Deus da Babilónia é realmente um mistério. E nós vemos que no Catequismo, aqui no ponto 234, nos diz que o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Ok, então nós vemos aqui que eles próprios admitem que este Deus que eles têm, os romanos católicos, a Igreja Romana Católica Apostólica, eles dizem que é um mistério, este Deus é um mistério. O que é engraçado é que os protestantes, e infelizmente até os próprios adventistas do sétimo dia, um povo que foi levantado por Deus, hoje em dia dizem que o Deus que eles adoram também é uma Santíssima Trindade, e o qual também dizem que é um mistério, pois é inexplicável quando se tenta compreender o que eles usam de um ser só, uma substância, mas 3 pessoas. Não existe nada na natureza que nos possa realmente fazer entender isso, nem na mente racional e lógica do homem. Isso pode ser concebido, pois realmente é irracional. Então, quando se tenta aprofundar estes assuntos, obviamente vem a resposta de que Deus é um mistério e que nós não devemos tentar saber. Mas nós vimos neste estudo que isso não é verdade. Deus não é nenhum mistério. Deus realmente, ele deu-se a conhecer de várias formas, especialmente pelo seu Filho, Jesus Cristo, e pela sua palavra, pela sua criação, para que nós o possamos conhecer e ter um relacionamento com Ele. E Deus tem um sonho, de fato. Deus tem um sonho para esta terra. E o sonho de Deus está estipulado em Isaías 11:9. Diz: não se fará mal nem dano algum em todo o meu monte santo, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então este é o objetivo deste ser supremo, o qual ele quer realmente, e vai consegui-lo, pois a palavra dele vencerá, a verdade vencerá. Então a terra um dia vai estar cheia do conhecimento de Deus, do verdadeiro Deus, e não haverá mais esta controvérsia de adorarmos uma vaca, ou de adorarmos um Deus madeira, ou de realmente sabermos se Deus é um em 3 pessoas, ou se é um em 3 deuses, ou se são vários deuses, ou se Deus é um universo. Mas será o Deus da Bíblia que será adorado, o Deus verdadeiro e único, e seu Filho bendito, o qual é merecedor de toda a honra e glória e adoração também. E em 2 Timóteo 2,15 realmente diz-nos que nós devemos realmente estudar e procurar. Então diz: estude para mostrar-se aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então este verso realmente, na versão portuguesa, diz:
procura mostrar-te aprovado a Deus. Na versão em português normalmente não aparece a palavra estude, diz procura para te mostrares aprovado a Deus. Mas nós vemos que na versão em inglês diz estude para te mostrares aprovado a Deus. Eu gosto mais desta versão, obviamente, pois procurar e estudar de fato são o mesmo. Nós devemos procurar, é como estudar, é a mesma coisa, mas eu gosto mais da palavra estude, pois realmente cada um de nós deve estudar e procurar, que é o mesmo, estes tesouros que estão escondidos nas tradições humanas e nas filosofias humanas. Então, continuemos nesta caminhada e espero que o estudo tenha sido proveitoso e que nós possamos ficar sem dúvidas de que o conhecimento do Deus verdadeiro é importantíssimo e urgente para os dias em que estamos e para a nossa salvação, obviamente. Nos próximos estudos veremos quem é este Deus verdadeiro, supremo, soberano, acima de todos e de tudo. Que o nosso bom Deus seja convosco e a presença do seu Filho bendito também. E glória a Deus.